crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Rafaela e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Então, o tema da nossa aula de hoje é contos tradicionais e seus desafios. Então, já queria adiantar para vocês que a nossa aula vai ser muito divertida e recheada de desafios. Quem aí gosta de desafios? Eu sei que vocês gostam. Então, continuando, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí na tela da TV ou do celular que você está assistindo, o que nós já vimos até aqui. Olha só quantos conteúdos importantes que nós já vimos através das nossas leituras dos contos tradicionais. Eu só vou retomar com vocês um pouquinho da aula passada, certo? Nós olhamos um pouquinho os conectivos, especificamente aqueles que marcaram o tempo. E aproveitando essa pausa que eu dei antes de iniciarmos de fato a nossa aula, gostaria de lembrá-los sobre as atividades do Banco 7, certo? Acredito que todos vocês já estão com um banco em mão e lá no banco vocês têm um desafio que eu já falei para vocês, que é a leitura completa do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. Certo, pessoal? Aquele conto é cheio de aventuras e o desafio é que você leia ele completo, tá certo? Pra que eu vou ler ele completo, Pro? Para você conhecer uma nova história e, além disso, enriquecer o seu vocabulário, as palavras que você fala, aquelas que você utiliza nas suas escritas e todos os recursos que os autores utilizam e que você também pode utilizar. Combinado? Então, hoje, o que nós vamos aprender? Vejam só. Nós vamos continuar as análises dos contos, vamos olhar novamente conectivos que marcaram o tempo e aqueles que indicam finalidade e oposição. Olha só, palavrinha diferente aí, talvez vocês não conheçam. Isso! E hoje eu vou ensinar vocês a revisarem o texto, algo que eu sempre falo aqui. E no final da nossa aula, teremos aí a nossa revisão e eu vou convidar alguns alunos meus, tudo virtual, certo? Tudo nos slides, para vocês conhecerem e olharem um pouco as escritas destes alunos. Combinado? Então não sai daí que hoje o nosso conto é muito divertido, é um dos meus preferidos. Vamos lá então? A hora da história. Então o conto de hoje, pessoal, se chama A Boa Sopa, dos autores Irmãos Grimm. Estão lembrados dos Irmãos Grimm? Dois irmãos alemães que viveram há muitos anos atrás, tá certo? E durante a nossa leitura, eu vou realizar ela pausadamente, nós vamos ter os nossos desafios, tá certo? E você tem que estar atento aí para ver se consegue matar a charada aí dos desafios. Vamos lá então? Começando. Primeiro desafio, pontuação. Era uma vez uma mocinha pobre e piedosa que vivia sozinha com a mãe. Como não havia mais nada para comer na casa delas, a menina entrou na floresta em busca de alguma coisa. Pessoal, vocês repararam aí na tela, nessa primeira leitura que eu realizei, que nós não encontramos recurso nenhum que foi utilizado pelos autores, não é? As informações, as frases aí estão escritas todas juntas, as ideias juntas, sem nenhuma separação. E nós vamos olhar para a pontuação, que é esse um dos recursos que os autores utilizaram para organizar as ideias no texto, para que o leitor compreenda melhor, tá certo? Aqui, ó, vamos retomar a primeira frase. Era uma vez uma mocinha pobre e piedosa que vivia sozinha com a mãe. Aqui é uma primeira frase que nós encontramos e o desafio é: que pontuação será que se encaixaria nesta primeira frase? O que você acha? Será que é um travessão? Não é travessão, não é fala de personagem, né? É o autor aí, o narrador, contando a história. Aqui, neste final, será que cabe um ponto final, uma interrogação? Interrogação serve para quem lembra? Para as perguntas. Exclamação, expressar sentimentos ou determinar alguma ordem. Então, aqui é uma frase que está finalizando aí a ideia. E nós precisamos usar qual? Ponto final. Muito bem. Continuando, ó, como não havia mais nada para comer na casa delas, a menina entrou na floresta em busca de alguma coisa.
finalizou mais uma frase. Nós vamos utilizar então, matou o desafio? Isso! Mais uma vez, o ponto final. Primeiro desafio concluído com sucesso. Vão observando tudo isso para que vocês utilizem corretamente depois, pessoal. Segundo desafio. Na floresta, ela encontrou uma mulher que tinha conhecimento de sua pobreza e lhe deu de presente uma panelinha a qual era suficiente dizer. Olha só, mais um desafio para nós analisarmos que pontuação será que eu preciso encaixar aqui. O que vocês acham, pessoal? Olha só, a mulher encontrou a menininha na floresta, né? E lhe deu de presente a panelinha, só que precisava dizer alguma coisa para a panelinha. Então, algum personagem precisa dizer alguma coisa. E o que você acha? Qual é o ponto que eu preciso colocar aqui, pessoal? Quando alguém vai dizer, isso, quem será que conseguiu? Quem será que conseguiu esse desafio? Muito bom, os 2 pontos, né? Que nos contos tradicionais, neste conto aqui especificamente, ele vai indicar que a fala de um personagem vai aparecer, certinho? Então vamos para o nosso terceiro desafio, olha lá. Panelinha cozinhe, para que na mesma hora ela cozinhasse uma excelente sopa de painço bem cremosa. E quando alguém dizia, panelinha pode parar, ela logo parava de fazer a sopa. Muito bem! Vocês sabem o que é sopa de painço? Painço é o grão de uma planta, tá certo? Se você procurar aí na internet, no Google, você vai achar mais informações sobre o painço, tá certo? Mas é o grão de uma planta, então nós vamos olhar aqui, ó, panelinha cozinhe, né? Alguém tá dando uma ordem para a panelinha. Que pontuação será que nós utilizaremos aqui, pessoal? O que vocês acham, né? Será que é o travessão, né? Porque a fala de um personagem dando uma ordem para a panelinha. O que vocês acham? Vamos ver? Olha lá, mais um recurso que nós estamos aprendendo, pessoal. São as aspas. Isso mesmo. As aspas aqui, elas estão indicando a fala do personagem. E como ela está dando uma ordem, né? Não tem como eu usar ponto final ou de interrogação, né? É exclamação. Muito bem. Aqui, ó, e quando alguém dizia, já deixei os 2 pontos para vocês, né? Estão lembrados? Acabei de falar, indicam a fala do personagem e novamente ali, ó, panelinha, pode parar. Aspas de novo para indicar a fala e ponto de exclamação, né? Dando uma ordem. Ela logo parava de fazer a sopa para finalizar a ideia e aí, ponto final. Muito bom, pessoal! Agora vamos então para os próximos desafios e vamos falar sobre os conectivos. Você está lembrado o que são os conectivos? São palavras que os autores utilizam nos contos para ligar uma ideia na outra, para ligar uma frase na outra, tá certo? Então vamos lá comigo observar essas palavrinhas. A menina voltou para casa levando a panela e com aquele presente a pobreza das duas acabou, pois mãe e filha comiam a boa sopa da panelinha sempre que tinham vontade, na quantidade que quisessem. A primeira palavrinha que eu circulei para vocês é a palavra sempre. Aqui está falando que elas comiam a sopa. Mas aí quando que elas comiam a sopa? Sempre que elas tivessem vontade. Então essa palavrinha sempre conectou aí uma ideia na outra. Muito bom? Então nós vamos olhar mais um parágrafo dessa parte e eu deixei uma lacuna e selecionei algumas palavrinhas para o desafio ficar para você. Olha lá. Vamos ver hoje. Vamos ver se a palavra hoje vai conectar bem essa frase aí, olha. Hoje a menina havia saído e a mãe disse, panelinha, cozinhe. A panela cozinhou e a mãe comeu até ficar satisfeita. Quem selecionou hoje já anota aí no seu papel. Uma vez a menina havia saído e a mãe disse, panelinha, cozinhe. A panela cozinhou e a mãe comeu até ficar satisfeita.
Olha lá, amanhã a menina havia saído e a mãe disse. E aí, pessoal, qual foi a palavrinha que você acha que se encaixou aqui? Primeiro aí, o quarto desafio, na verdade, dos conectivos. Vamos olhar? Uma vez. Quem escolheu uma vez acertou. Tá certo? Muito bom. Vamos para o nosso próximo desafio. Quando a fome acabou, a mãe quis que a panelinha parasse. Mas, como ela não sabia o que era preciso dizer, a panela continuou fazendo sopa e a sopa transbordou. A panelinha continuou e a sopa escorreu pela cozinha, encheu a cozinha, escorreu pela casa, depois invadiu a casa dos vizinhos, depois a rua e continuou sempre escorrendo por todos os lugares, como se o mundo todo fosse ficar cheio de sopa para que ninguém mais sentisse fome. Então, vamos olhar aí o primeiro conectivo, nessa primeira frase que eu li para vocês. Quando a fome acabou, a mãe quis que a panelinha parasse. Pessoal, aqui tem um conectivo que marca o tempo. Será que você vai conseguir desvendar esse desafio? Qual é? Isso é a palavrinha quando. Olha lá. Quando a fome acabou, né? A fome, pensou se ele começasse assim, ó. E a fome acabou. Ia dar pra gente saber aí, como assim a fome acabou? Quando acabou? Ela comeu a sopa, não comeu a sopa? Como é que foi? Né? Então, olha lá. Quando a fome acabou, a mãe quis que a panelinha parasse, mas tem um mas. Vocês perceberam que tem um mas aí? Este mas, pessoal, está indicando, é um conectivo também que indica uma ideia contrária, uma oposição, como eu falei lá no início da aula, que vocês iriam aprender os conectivos que indicavam oposição. Então, mas como assim, oposição? Olha só, quando a fome acabou, a mãe quis que a panelinha parasse, certo? Mas, como ela não sabia o que era preciso dizer, o que aconteceu? A panelinha continuou cozinhando. Entenderam aí a ideia contrária? Ela queria que parasse, mas não ia dar porque ela não sabia o que tinha que dizer para a panelinha. Então, esse é um conectivo importante para eu não ficar utilizando sempre não é mesmo? Às vezes vocês têm um pouquinho de mania de ficar só colocando o né? Por isso que nós estamos olhando essas palavrinhas que os autores utilizaram nesses contos, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. E vocês perceberam que o autor descreveu, até de maneira repetitiva, né? Que a panelinha escorreu, invadiu a cozinha e foi para todos os cantos até invadir o mundo. E ele usou dois conectivos aqui repetitivos, ó. Depois, esses dois conectivos marcaram o tempo. Por que ele quis repetir? Para que nós, que estivéssemos lendo o conto, né, fôssemos imaginando aí todo esse desastre que essa sopinha causou, que essa panelinha causou, na verdade, né? Que foi aí cozinhando e transbordando e invadindo todos os lugares. Então, aqui, o autor fez isso de propósito, para que nós aí fôssemos imaginando tudo isso, tá certo? E aqui, ele colocou, ó, como se o mundo todo fosse ficar cheio de sopa, para que ninguém mais sentisse fome. Esse para que indica uma finalidade, certo? É um conectivo que vai me indicar para que exatamente. Olha lá, o mundo todo ia ficar cheio de sopa, mas meu Deus, por que essa panelinha não parava? Para que isso? Para que ninguém mais sentisse fome. Vocês perceberam? Que importante aí, essas palavrinhas, esses conectivos, olha quantas coisas eles vão indicando e vão fazendo com que nós, né, que estamos lendo, consiga entender todo o contexto da história. Então, pessoal, vamos para a parte final, ó. Mais um mas aí, ó. Mas o problema é que ninguém sabia o que fazer para resolver a situação. A rua inteira, as outras ruas, tudo cheio de sopa. E aí tem uma lacuna para a gente preencher para vocês desvendarem esse desafio. E
em toda a cidade só tinha sobrado uma casinha que não estava cheia de sopa. A menina voltou para casa e disse calmamente: Panelinha, pode parar. A panela parou e a enchente de sopa acabou. Só que todo aquele que quisesse entrar na cidade era obrigado a abrir caminho comendo a sopa. Aqui, pessoal, nesse primeiro E, que vocês viram aqui, ó, e tem uma lacuna. E, em toda a cidade só tinha sobrado uma casinha. Que conectivo será que nós podemos utilizar aí? Será que é um que marca o tempo, um que indica a finalidade, um de oposição? Vamos ver? Olha lá. Marcou o tempo. E quando em toda a cidade só tinha sobrado uma casinha, tá certo? Mais um conectivo que eu vou grifar para vocês, que é o só que, certo? Tá indicando também uma oposição, olha lá. Então, a menininha conseguiu falar para a panelinha parar, a panelinha parou, só que ainda tinha um probleminha. Todas as pessoas que quisessem entrar naquela cidade tinham que entrar comendo a sopa. Perceberam aí a ideia contrária? Isso mesmo. Agora, nós vamos juntos aí fazer uma listinha de todas essas palavrinhas que conectam as ideias umas nas outras, tá certo? Vamos lá, então. Temos aqui as que marcaram o tempo. Se você quiser anotar algumas para você utilizar nos seus textos, fiquem à vontade. Então, olha lá, depois, em seguida, quando, neste momento, uma vez. Esse nós já vimos na aula passada. Agora, os que indicaram finalidade, né? Um propósito. Nós vimos para quê, a fim de... Aí eu adicionei algumas que não tinham, tá? No conto. A fim de quê e com o objetivo de, certo? Mais um conectivo aí para vocês, ó, aqueles que indicam ideia contrária. Mas, porém, só que, entretanto e no entanto. Viram só quantas palavrinhas novas vocês conheceram e que vocês devem utilizar nos contos, tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos olhar um pouquinho os sinais de pontuação, tá? Vamos olhar aí de uma maneira geral, porque nós já retomamos. E hoje nós aprendemos mais um recurso, que são as aspas, que neste conto indicou a fala dos personagens. Todos esses recursos vocês já aprenderam e precisam utilizar no momento da escrita. Combinado? Muito bem, pessoal. Então, chegou a hora da revisão. Essa hora é muito importante, porque depois você vai realizar todo esse movimento que eu vou ensinar aqui na sua casa. E nós vamos revisar o final do conto dos 3 porquinhos. Ele também está aí no banco 7 para que vocês reescrevam. Olha só que legal, que importante. Então, eu convidei aqui minha primeira aluna, Marina, e nós vamos olhar para a escrita dela. Vamos lá? O porquinho mais velho abriu rapidamente a porta para seus irmãos entrarem e o lobo viu a casa de tijolos e ficou muito furioso. E aí, será que a Marina já tinha todos esses conhecimentos que nós já adquirimos aqui? Vamos lá, então, para o nosso próximo aluno, que é a Luísa. Vamos olhar para o texto da Luísa. O porquinho mais velho abriu rapidamente a porta para seus irmãos entrarem. Quando o lobo viu a casa de tijolos, ficou muito furioso. E aí, pessoal, perceberam alguma diferença aí no texto da Marina e da Luísa? Olha só, a Marina utilizou e para conectar e separar as ideias. Já a Luísa utilizou sinais de pontuação e, além disso, um conectivo de tempo, que é a palavrinha quando. Olha só, eu acho que a Luísa está assistindo todas as nossas aulas. Concordam comigo? Muito bem, Luísa, parabéns. Vamos olhar a escrita do Pedro. Olha só. Abram a porta, porquinhos, disse o lobo, e os porquinhos não abriram a porta, e o lobo soprou e soprou, e a casa nem se moveu, e ele ficou mais furioso ainda. Essa é a escrita do Pedro. Utilizou bastante e para conectar ideias aí, separar as informações. Vamos ver o Miguel que ele fez. Abram a porta, porquinhos, disse o lobo. Os porquinhos não abriram a porta. Nesse momento,
O lobo soprou, soprou e a casa nem se moveu. Ele ficou mais furioso ainda. E aí, pessoal, Miguel também está assistindo às nossas aulas. Concordam comigo? Olha só, ele utilizou os sinais de pontuação, utilizou também um conectivo que marca o tempo nesse momento, ao invés de ficar repetindo todo momento a letra E, que deixa o texto um pouco mais cansativo. Concordam comigo? Concordam, né? Então, palmas para o Miguel. O Pedro precisa retomar as nossas aulas e assistir de novo para ele escrever o texto 10 também. Muito bem, temos agora a Manuela. Tive uma ideia. Vou entrar pela chaminé e o lobo escorregou pela chaminé abaixo e foi direitinho dentro de uma panela de água fervendo e foi a última vez que os porquinhos viram o lobo mau. Nossa, não tô conseguindo entender muito, né? A leitura ficou, acho que meio corrida. Olha lá os conectivos que ela utilizou. E foi. Bom, vamos olhar o Eduardo. Tive uma ideia. Vou entrar pela chaminé. O lobo escorregou pela chaminé e caiu direitinho dentro de uma panela de água fervendo. Foi a última vez que os porquinhos viram o lobo mau. Olha só, pessoal, o Eduardo também utilizou aí vários recursos importantes que nós aprendemos na nossa aula, né? Para não escrever tudo num blocão só, ficar repetindo o conectivo todo momento, principalmente a letrinha E, não é verdade? Então, ele usou só uma vez o E e depois ele separou ali as ideias com os recursos das pontuações. Parabéns, Eduardo, Manuela, retomar as aulas. Muito bem. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para essa grade de correção. Pro, mas o que é grade de correção? Na grade de correção, vocês vão ter este auxílio para olhar para o texto de vocês e para isso daqui, para essas perguntinhas aqui. Porque é por aqui que vocês vão conseguir fazer essa revisão para auxiliar vocês, tá bom? Então, vocês vão ter lá, olhar para o texto e ler. Deixei um recuo da margem para marcar parágrafo? Aí vocês vão lá para o texto. Será que eu deixei aquele recuo, aquele espacinho, né, para começar a escrever o texto, o parágrafo? Eu não deixei. O que eu vou ter que fazer? Apagar e escrever de novo, tá? Isso que é revisão. A gente escreve, olha se está certo, se não está certo a gente apaga e refaz, arruma, tá certo? Eu não vou ler todas as perguntinhas porque vocês têm ele aí no banco 7, combinado? Então, pessoal, gostaria de deixar algumas dicas aqui para vocês, dicas finais da nossa aula. Já agradeço de você ter ficado aqui comigo até o final. Eu tenho certeza que vocês que assistem, que ficam até o final, aprendem muitas coisas importantes. Então, olha lá, estudem, leiam bastante diferentes tipos de textos, jornais, revistas, gibis, contos e tudo mais. Depois que produzirem os textos, leiam sempre o que vocês escreveram, porque é assim que nós percebemos os nossos erros. Retomem as aulas se for preciso, elas estão todas disponíveis no YouTube. E aproveitem cada oportunidade de aprendizagem. Eu agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês. Um grande beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a professora Ana Becker, eu dou aula de artes aqui na Rede Municipal de Itatiba. Quero aproveitar para mandar um beijo para os meus alunos da Escola Filomena, para a Escola Inês Prado. E agora nós vamos fazer juntos o nosso momento de artes. Vem brincar comigo? Nós temos duas etapas, duas brincadeiras diferentes. A primeira, a gente vai trabalhar com essa música aqui, que eu acredito que todos vocês já conhecem, da cabeça, ombro, joelho e pé. Nós vamos fazer os movimentos juntos, só que tem um porém, que é um desafio ali. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar? A gente vai fazer a primeira sequência cantando todas as partes da música. Depois a gente não pode falar cabeça, depois não pode falar o ombro, joelho, pé, enfim, vai chegar uma hora que a gente vai ficar sem cantar e depois a gente volta a cantar junto. Mas primeiro, ó, relaxa, sabe? Pega aí, dá uma esticada, coloca uma roupa confortável e vem brincar comigo. Vamos começar? Respira e vamos lá.
Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé, joelho e pé. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé, pé. Ufa, a gente conseguiu. Agora vamos cantar a letra inteira? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ai, que delícia, né? Brincar juntos? Vocês estão gostando? Agora a gente vai para outro desafio. É um desafio de sequências de coreografia. Vamos dar uma olhadinha? Olha, o desafio agora é um pouquinho maior. Eu espero que vocês consigam me ajudar, porque, olha, é bem difícil. A gente vai fazer uma sequência de poses. São várias poses que vão aparecer pra gente. Tipo o seu mestre mandou. Só que o que acontece? Cada pose que aparecer, cada movimento novo, a gente vai ter que fazer desde o começo. Então, a gente vai ter que repetir todos os movimentos, tá bom? Então, relaxa aí, vamos começar. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Vamos colocar uma música para a gente poder brincar junto? Vamos ver. Olha, se vocês estão escutando, esse ritmo é um ritmo indiano. E ele vai fazer a base de toda a nossa brincadeira. Então, bora começar? Vocês fazem aí, eu faço aqui e vamos ver se a gente consegue fazer sem errar.
Vocês conseguiram? Olha, a Pro aqui sofreu um pouquinho, viu? Será que a gente conseguiu fazer sem errar nenhum? Vamos lá, depois vocês me contam como é que foi aí. Galera, muito obrigada. Esse foi o nosso momento de arte de hoje. Fiquem bem, se cuidem. Não esqueçam sempre de lavar as mãos e ó, beijos pra vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa, professora do 3º ano. Estou aqui para realizar com vocês uma aula de matemática. Só que não estou sozinha. Trouxe uma professora juntamente comigo. Olá, crianças! Eu sou Maria das Graças, a professora da Rede Municipal de Itatiba. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, a professora Vanessa e os demais adultos que estão nos assistindo. Então, vamos começar? Olhem só, o assunto de hoje, da nossa aula de hoje é um pouco mais de subtração. Sobre o que será que iremos falar, hein, pessoal? Enquanto vocês param aí e pensem um pouquinho, vamos retomar sobre a última aula que nós tivemos na semana passada, né? Foi sobre o quê? A 8ª aula tem matemática nesse conto. Vocês se lembram dessa aula? Foi um conto, uma matemática, assim, super encantadora, né? Ou seja, foi a matemática dentro do conto. Se recordam? Quem ainda não assistiu, acessem lá o site através do YouTube ou perguntem para a professora de vocês, que ela irá explicar certinho como vocês retomam essa aula, certo? Nessa aula, vocês irão precisar do quê? Material dourado, um dado, uma folha de papel ou caderno, lápis e borracha. Por que será, professora Maria, que eles vão precisar nessa aula do material dourado e de um dado? Ah, professora Vanessa, eu acho que é porque nós vamos ter um jogo. Ah, será? Será que é um jogo, pessoal, que vai envolver aí, então, o material dourado e um dado? Se você acha que é isso, acertou. Olha só, o jogo das trocas. Vocês já devem estar aí com o banco de atividades número 7, não é mesmo? E nesse banco tem o jogo das trocas. Quem ainda não realizou, pode realizar aqui junto com a gente ou num outro momento também. Se você apresenta alguma dúvida, é o momento para prestar atenção e ficar craque nesse jogo, certo? Então, eu vou interpretar o personagem do Miguel e a professora Maria vai interpretar a personagem da Laura. Vamos começar então? Laura, vamos brincar com o jogo das trocas? Miguel, mas eu não sei jogar. Você pode me ensinar? Claro, ensino sim. O jogo das trocas é o jogo nunca 10 ao contrário. Será o vencedor quem finalizar com o menor número. Que bacana! Fiquei curiosa, mas só posso jogar algumas rodadas, pois ainda preciso finalizar algumas atividades da escola. Vamos convidar as crianças que estão nos assistindo a participarem também? Ótima ideia! Crianças, vamos participar desse jogo também. Pegue o material dourado e um dado. Crianças, nós vamos utilizar a centena, um dado, as dezenas e as unidades. Mas nesse primeiro momento, nós vamos utilizar apenas a placa da centena e o dado. Vamos lá então, professora? Primeira rodada. Então, para começar, assim como a professora Maria comentou agora há pouco, pessoal, vamos utilizar a placa da centena. E o Miguel e a Laura também, óbvio, não é mesmo? Então, ele vai jogar o dado. Que número será que o Miguel vai tirar? Uau! Vamos ver? Eu joguei o dado e tirei o número 6. Agora é você, Laura. E a Laura, pessoal? Que número será que ela vai tirar, hein? Joguei o dado e tirei o número 4. Então, o que faremos agora? Agora, vou subtrair. Ou seja, pessoal, o Miguel vai tirar 6 unidades de 100. Veja como ele irá fazer a troca. A placa da centena. Para tirar 6 cubinhos das unidades, primeiro ele vai trocar uma placa da centena por 10 barras das dezenas. Olhem só.
Agora, ele vai trocar uma barra da dezena por 10 cubinhos das unidades e vai subtrair 6 unidades de 100. Vejam só. Ele trocou uma dezena, né, a barrinha da dezena, por 10 unidades. Agora, ele vai tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Que número será que ele formou aqui, pessoal? Quantos pontos será que o Miguel realizou? Vamos contar? Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas, seis dezenas, sete dezenas, oito dezenas, 9 dezenas, mais uma, duas, três, 4 unidades. 9 dezenas mais 4 unidades seria o número 94. Fiquei com 94 pontos. É isso mesmo. E agora, vamos ver a Laura? Vamos fazer como o Miguel. Primeiro, troquem a placa da centena por 10 barras das dezenas. Façam como a gente. Vejam, troquei a centena pelas dezenas. Assim como o Miguel, vamos trocar uma barra da dezena por 10 cubinhos das unidades. Olha lá. Como tirei o 4 no dado, vou tirar 4 cubinhos das unidades. Vocês podem tirar a quantidade que saiu no seu dado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, ok? Vamos ver qual o número ficou? Uma dezena, duas dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas, 9 dezenas, 90. Mais uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 96. Fiquei com 96 pontos. Agora, segunda rodada, pessoal. Vamos ver que número o Miguel vai tirar no dado? Tadã! Dessa vez, tirei o número 5, Laura. Vamos ver a Laura. Eu também tirei o número 5, Miguel. Será que vamos empatar o jogo? Será? Será que as crianças que estão nos assistindo também tiraram 5? Agora, preciso tirar 5 de 94. Então, pessoal, o Miguel vai tirar 5 de 94. Para isso, terei que trocar uma barra da dezena por 10 cubinhos das unidades. Olha lá. Realizou a troca, uma dezena por 10 unidades. Agora será possível, não é? Dessa forma, conseguirei tirar 5 cubinhos. Contem comigo. Vamos contar, então? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pontos será que o Miguel ficou? Vamos contar? Uma dezena, duas dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 8 dezenas mais 9 unidades. Então, são 89 pontos. Agora fiquei com 89. Será que a Laura ficou com menos? Vamos ver, pessoal. Vamos conferir? Vou subtrair 5 de 96. Com quantos pontos ficarei? Como tenho 6 cubinhos, conseguirei tirar 5 sem precisar trocar a dezena. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Contemos as dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, mais uma unidade, 91. O Miguel está com 89 pontos e eu fiquei com 91. E vocês, será que estão com menos? Como nesse jogo vence quem acabar primeiro com todas as peças, o Miguel está ganhando. Terceira rodada, pessoal. E o Miguel vai rodar aí, vai jogar o dado. Vamos ver que número que vai sair? Tcharam! Agora tirei o número 3. Vamos ver a Laura. Rodando, joga o dado, Laura.
Eu tirei o número 6. Vamos subtrair? Como tenho 9 cubinhos, então o Miguel tem 9 cubinhos, não é, pessoal? Conseguirei tirar 3 sem precisar trocar a dezena. Então aqui ficou bem mais fácil para ele. Então vamos ver, vamos tirar essas 3 unidades, esses 3 cubinhos? 1, 2, 3. Que número ficou? Qual foi a pontuação então do Miguel nessa terceira rodada? Vamos ver? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 80 ou 8 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 8 dezenas mais 6 unidades seria o número 86. Uau! Subtraindo 3 de 89, o meu resultado é 86. Agora, vamos ver a Laura? Para conseguir tirar 6 de 91, terei que trocar uma barra da dezena por 10 cubinhos das unidades. Vejam. Vamos tirar 6 agora. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar para ver que número ficou? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 80 mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, forma o número 85. Oba! Fiquei com 85 pontos. Estou com menos que o Miguel. Quem será que vai ganhar, hein, pessoal, essa partida? Vamos ver? Quarta e última rodada. Joga o dado, Miguel. Uau, Miguel. Vamos ver? Olha, Laura, tirei o número 6 novamente. Vamos ver a Laura. Uau! Tirei o número 3. Bom, agora ficou bem mais simples para o Miguel, não ficou, pessoal? Vejam só. Por quê? Ele vai tirar 6 de 86. Quantas unidades ele tem ali? 6. Então, ele vai tirar essas 6 unidades que apresentam aqui, ok? Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual foi a pontuação final no caso do Miguel? Vamos contar comigo? Seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ou seja, 80, 8 dezenas é o mesmo, né? Que 80 unidades. Então, seria o número 80. Finalizei a quarta rodada com 80 pontos. Pessoal, vamos descobrir agora a pontuação final da Laura e perceber agora quem ganhou o jogo? Vou tirar 3 de 85. 1, 2, 3 unidades. Então, vamos ver qual o número ficou? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Mais 1, 2 unidades. Então, o número 82. Encerro o jogo com 82 pontos. Pessoal, fim do jogo. Então, vocês se recordam qual foi a pontuação final do Miguel? Foi 80 pontos. Quem falou 80 pontos acertou. E da Laura? 82 pontos. Então, o grande vencedor aí foi o Miguel. Por quê? Porque ele fez o menor número de pontos, certo? Foi muito bacana. Até a próxima, Laura. Muito obrigada pelas explicações, Miguel. Agora que você acompanhou o jogo com o Miguel e a Laura, aprendeu um pouco mais sobre a subtração, continue jogando e ficará craque, ok? Pessoal, agora, pensando um pouquinho lá no início da conversa do Miguel e da Laura, onde ela comenta com o Miguel que ela só pode jogar 4 rodadas, porque ela tem algumas atividades da escola para realizar. Vocês se lembram disso? Então, olha só, essa atividade é uma tabela a qual vocês também
tem lá no banco 7 para resolver, né? Dentro do livro do EMAI do Ler e Escrever. É uma atividade proposta para o 3º ano no banco 7. Então, acredito que vocês já tenham realizado e agora podem aqui me auxiliar também com, né, a Laura nessa atividade para que ela possa resolver da forma correta, não é, professora Maria? Sim. Então, olha só, o que nós podemos observar aqui nessa tabela? Na primeira linha, nós temos as dezenas, que seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aqui nessa coluna, nós temos as centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. E aqui no cantinho nós temos o que, pessoal? O sinal de mais. O que será que vai acontecer aí? Será que haverá uma adição, uma subtração? Como nós vamos perceber isso? Então, olha só. 100 mais 10, nós temos o número 110. 100 mais 20, o número 120. O que está acontecendo aí, Pro Maria? Eu acho que tem uma adição aí, professora. E tá o quê? Aumentando os números de 10 em 10. Vocês perceberam isso? Então, olha só. Essa primeira fileira aqui já está preenchida, que a Laura já resolveu. Só algumas dúvidas que ela vai apresentar aí que nós vamos auxiliá-la. Então, 200 mais 10 seria 210. E 200 mais 20, Pro Maria? 220. Então, 220 será a resposta que a Laura terá que colocar. E aí vai, pessoal, 200 mais 30, 230, 200 mais 40, 240, preenchendo aqui até o 290. Agora, a próxima fileira seria 300 mais 10. Lembrando que está aumentando de 10 em 10. Então, 300 mais 10 fica 310. 300 mais 20, 320. 300 mais 30. 330. E aí já tem o 340, o 350 e vamos à sequência. 300 mais 60. 360. 300 mais 70. 370. Como já apresenta o 380? E o 300 mais 90, Pro Maria? 390. Então, será assim, dessa forma que a Laura terá que preencher a tabela dela. Foi difícil, pessoal? Não foi, não é mesmo? Tenho certeza que vocês já realizaram aí em casa perfeitamente e certinho. Então, vamos para a próxima atividade para Sim. auxiliar a Laura? Pessoal, olha o desafio. O desafio agora da Laura, ela tem que escolher 2 números e seguir o exemplo. Ou seja, esses 2 números que ela deve escolher é lá da tabela que ela acabou de realizar, certo? Então, pessoal, aqui, esse exemplo, ele está dizendo o quê, né? Apresenta os números 100 e o número 30. Então, o que nós temos que fazer? Somar esses 2 números. 100 mais 30, vamos obter o número 130, correto? Agora, usando o resultado 130, nós vamos subtrair 130 menos 30, ou seja, vamos tirar 30 do 130. Nós vamos ter o número 100, o resultado 100. Mais uma vez, logo abaixo, vamos utilizar o resultado lá da soma 130, ou seja, 130 menos 100. Agora será o contrário, nós vamos tirar o número 100 de 130, que nós vamos obter o número 30, certo? A Laura escolheu o número 180 para resolver essa atividade, exatamente seguindo o exemplo acima que eu acabei de dizer. Então, como ficou, professora Maria? Então, a Laura deverá realizar alguns procedimentos, né? Vamos lá, crianças? Se ela escolheu os números 100 e 80, seguindo o primeiro exemplo, ela deverá realizar uma atividade de adição. Juntando 100 mais 80, o número que se obtém é o 180. A partir do número 180, ela deverá realizar algumas subtrações para ela compreender melhor como formar esse número 180. São algumas possibilidades diferentes da formação desse número. Então, vamos lá. 180 menos 80, ela irá obter que número? O 100. Já se ela escolher tirar 180 menos o 100, ela vai obter que número? 80. Então, é o inverso da primeira, certo? Certinho, é isso aí mesmo, Pro Maria. Bom, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje?
Então, nós identificamos as características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de números naturais. Também utilizamos as subtrações para resolver as trocas numéricas e também associamos as subtrações e as possibilidades de decomposição dos números, certo? Nós esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais através do jogo, das trocas e entre outras aí situações que aconteceram no meio da aula de hoje, envolvendo a adição principalmente. Ok, pessoal? Então, vamos finalizando por aqui. Até a próxima aula. Contamos com vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Esperamos que tenha gostado.